Dia 31, tô saindo agora de casa, tô no horário. E dia 31 de nós trabalhando essa jornada aí, né? Mas dia 1º do nosso mês, que esse mês vai ser longo, mês de abril. Vamos entrar com tudo, vamos entrar de cabeça. Vamos engolir esse mês. Vai ser o mês que o que a gente não trabalhou até hoje, a gente vai trabalhar nesse mês. E vamos botar pra quebrar. É isso. Acompanha aí que esse mês vai ser o mês da virada. Esse mês. Cara, esse mês vai ser o mês, velho. Aí, cheguei na empresa. Arrumaram? Por favor, quando entrar na empresa, lavar, limpar os pés do tapete. Sério? Mandou. Tem limpado, hein? Hoje e amanhã ela não vai estar. Tem que ir quarta-feira lá. Amanhã ou de tarde, ainda tem que ir uma mensagem. Na lei de modas também. Fui lá 2 vezes e o cara não tava. Daí eu vou ter que mandar uma mensagem pra ele, pra ver, pra ir lá. Então, ficou por isso. Esses 2 dias eu fui na Love. Daí, mano, lá na Love, infelizmente, os caras fechou com a Folk. Que nós que se fez reunião lá. Os caras fechou com a Folk. Assim, mano, complicado, né? Porque os caras não quis negociar, tá ligado? O cara falou pra mim, não, então, eu não queria chegar pra você e falar, não, então, os caras me fizeram essa prestação de serviço por esse preço, porque ele ia estar colocando um preço no nosso serviço, no nosso trabalho. Eu falei, não, eu entendo, super entendo, mas tipo assim, querendo ou não, a gente tem essa flexibilidade, a gente podia ter negociado e tal, mas tipo assim, tanto que eu perguntei se ele já tinha fechado pra negociar com ele lá na hora, e ele falou que já tinha fechado, então ficou por isso. Ele fechou, daí ele falou, 3 pau e pouco, não era o plano mais completo, 2, não sei o quê. Daí eu falei, então, e daí ele falou, mano, a gente fechou por metade do preço, os caras devem ter pagado 1.500 só pra criação do conteúdo, tá? E dava pra ter fechado isso pelos dois, né, que nem... Mas daí ele falou que já tinha fechado, então daí ficou por isso, tá ligado? Ele fechou com a Folk só criação de conteúdo, sem tráfego pago, e daí eu falei pra ele, não, então, ele falou que mais pra frente, eu falei, não, então, eu vou deixar aberto essa oportunidade, tá ligado? Porque querendo ou não, ele falou que eles vão precisar, e daí mais pra frente eles vão entrar em contato pra fechar um pago daí, tá ligado? Mas daí criação de conteúdo ele fechou com a Folk. Daí eu fui na Falcon Motos, eu fiquei lá até agora, fiquei 1 hora lá, tá ligado? E, mano, tem interesse, o que é? Eu acho interessante, só que nem essa decisão tá na mão do patrão. E eu acho que, mano, ali, lá na Love, o erro foi ter oferecido esses planos, tá ligado? Eu acho que o fluxo mesmo era ter ido lá na hora, apresentar preço, tipo assim. É porque, mano, a gente tá uma parada muito completa, tá ligado? Tá uma parada complexa também, tá ligado? Tipo, a prestação de criação de conteúdo, tráfego, e daí plano, e daí tem 1.000 e pouco, 3 conto, plano básico, mediano, intermediário, avançado. E, mano, eu vi que, pô, até ali na Falcon, mano, se nós chegar, por exemplo, com um plano de, que nem é 3 e pouco, né, 1.500, que eu falei, que é o preço de tabela, dos dois, o cara já sente no bolso, tá ligado? 1.500, que eu falei que é preço de tabela, mas 1.500 o cara já sente, tá ligado? Por mais que seja as duas prestações de serviço, por mais que esteja barato, tá ligado? Esteja, tipo assim, com relação a outras agências, sei lá. Daí o que eu ofereci pra ele? Falei, mano, então, vamos ver, vamos fazer uma reunião nós, só eu, tu e o Mustache, tá ligado? Só a gente pra ele ter sintetizado tudo, exatamente o que vai ser feito, qual que vai ser o resultado que eles vão ter, a gente tem que ter isso também na ponta do lápis, o que eles vão ganhar. Porque, mano, o problema com o chefe é, tipo assim, apresentar isso e falar, ó, você vai pagar isso, mas você vai ganhar tanto de volta, entendeu? E o serviço é pra isso, pra deixar bem mastigado pra ele, tá ligado? Pro Mustache apresentar pro patrão. E eu ainda falei pra ele, falei, mano, até, por exemplo, a parte da criação do conteúdo e tal, e do pago, expliquei tudo, nós trocou ideia pra caralho. E, mano, o cara quer,
ligado? Só tem que fazer isso aí. Eu lancei pra ele que eu ia falar contigo sobre eu apresentar uma proposta pra ele, mano, mais sintetizada. Falar, tipo assim, só pra gente começar, tá ligado? E é aquele plano básico do básico, é 600 pila, 697, 500 pila. Fazer esse plano básico com o que a gente já faz, né? O pré, antes dos anúncios, né? A organização pré. Aí os anúncios, que é a roteirização, daí a gravação, tem que pagar e a edição. E o pós, que daí é toda aquela análise que você já faz e pá. E daí eu falei pra ele até, mano, por exemplo, pra gente começar, pra gente fazer um negócio legal aqui com você, porque, mano, eu vejo muito potencial e não sei o que. Eu falei, mano, eu vou conversar com o meu sócio, vou ver com ele o que dá pra ser feito. Mas a ideia que eu apresentei pra ele é a gente embutir, por exemplo, uma criação de conteúdo, sei lá, por semana, ou por mês, ou 2 por mês, ou 3 por mês, um negócio assim. Que eu acho que talvez isso tenha sido eu não sei, tá ligado? A gente até isso eu queria conversar contigo, tá ligado? Se talvez isso tenha sido um equívoco, a gente tentar oferecer uma parada completa, só que mais cara, tá ligado? E a gente, por exemplo, não ir num setor de que dá mais trabalho, que nem, por exemplo, que a gente tava pensando lá no início, de que não dá pra escalar. Não dá pra escalar, por exemplo, a criação de conteúdo junto com isso. Porque vai ficar muita coisa, muita edição, vídeo pra caralho, tem que gravar vídeo pra caralho, tem que editar, roteirizar pra caralho. E daí não é escalável. E daí talvez a gente tenha se equivocado e, tipo, no início, agora, a gente não oferecer isso. Que nem 500, 600 pila, ou sei lá, né, eu só chutando, não sei quanto que ia dar exatamente pra escalar em relação a isso. Mas 500, 600 pila, essa parte do que a gente já faz, que é o pré, o tráfego ali em si, as paradas e o pós, e uma criação de conteúdo básica, do básico. Só porque querendo ou não, você precisa. E os caras não criam conteúdo, tipo, o básico do básico do básico. E daí eu ia oferecer isso aí, tá ligado? Tipo assim, um vídeo, por exemplo. Daí, por exemplo, passar o direcionamento. Ó, stories tem interativo todo dia, que é um negócio que vocês podem fazer. Posts, você já tem algum designer que faz e tal. Continua nessa. Daí um Reels, um vídeo elaborado, roteirizado, editado, que é o conteúdo de fato. Daí vai ter que ter um objetivo, vai ter que ter um direcionamento, daí a gente faz. E oferecer tipo 500, 600 pila pros caras fechar, tá ligado? Eu vi, mano, que nem lá na lobby, não fechou, o único motivo de eu não ter fechado com nós é preço, mano. Os caras veio oferecer um preço mais barato, que seria só, óbvio que é só criação de conteúdo, mas... Não, mano, isso aí tudo tá no primeiro contato. Não entender e não oferecer o que o cliente quer. A lobby, tá, o problema é que nós fomos numa visão diferente na lobby, que foi de tu fazer a primeira e daí nós fazer a segunda reunião, essa era a ideia. Só que daí ele veio, daí tu veio falando que o cara queria tudo e era só mandar os preços. Esse foi o nosso erro. E ter mandado os preços pra ele, não ter feito a reunião. É, isso pode ser. Porque, cara, isso aí, pô, se o cara fechou só a criação de conteúdo pelo nosso plano básico que oferece os dois, porra, mano. O erro tá em nós, velho? O erro tá... Onde é que tá o erro nisso? Entendi. Pô, mano, o cara fechou por 1.500, a nosso básico é criação de conteúdo e tráfego é 1.500. E o cara fechou por 1.500 só o pago. Só a criação de conteúdo. É, só a criação de conteúdo, e aí? Pois é, tem que ver o que foi mandado pra ele, né? Não, tu não vai saber o que foi dado pra ele, mas o erro tá em nós, tá ligado? Porque, pô, mano... Não, o problema foi o preço. Porque o cara queria os dois. Ele queria a criação de conteúdo, Mas ele queria então, o pago. nós oferecemos os dois pelo preço de um que foi só que o cara só quis a... Ele só fechou pela criação de conteúdo e nós oferecemos os dois pelo preço da criação de conteúdo. Onde é que tá o erro nisso? O erro tá nele, então. Não, mano, tá em nós, velho. Eu vou achar aqui, mano. Tá em nós, mano. Porque, pô, mano, como é que nós fechamos mandando uma oferta com dois, velho? Que, tipo, mano, tá faltando alguma coisa na nossa apresentação, no nosso processo de como que foi apresentado. Na verdade, não foi apresentado, né? Mensal promoção. O erro foi ter ido lá conversar, ter entendido qual era, nós tinha claro qual que era a necessidade do cliente, tudo, nós tinha tudo, nós sabia tudo, o cara tava pronto para fechar. E nós fez o quê? Enviou uma mensagem na porra do WhatsApp com todos os preços. Esse foi o nosso erro. Com
3 planos, cuspindo tudo isso pra ele. Ele não soube digerir isso. Foi no mais fácil, que com certeza ele não fez o que nós fez. Ele foi lá, chamou ele, sentou na frente dele, apresentou o trabalho e fechou. Cara, pode ser. Mas, pode ser, foi isso, mano. cara, eu acho que não. Porque não tem Tu como acha saber. que foi? Não, é porque ele já tinha essa proposta. Ele já tinha primeiramente, o cara ofereceu antes da gente a proposta da Folk. Daí depois eu fui lá e ofereci. Tu sabia qual dessa proposta? Nada sobre. Eu só sabia que ele já tinha feito. Ele já tinha uma proposta. Então, a Folk apresentou. A Folk não. Alguém apresentou uma proposta pra eles. Isso. E o que era essa proposta? Tu sabia? Tipo, A criação de conteúdo. Só a criação de conteúdo. Eu já sabia disso. Sim. Tu pediu um valor? O que ele ia cobrar? Dessa proposta? Aí deu mais um erro, então. Pode ser. Porque lá Ele na hora tem eu falado- não cheguei apresentando nenhum preço, né? Não, mas perfeito. Só que, cara, se o cara já tem uma proposta, mano, tá, isso é uma coisa, tá, é falha, a ideia era fazer vários reunião pontos. depois, né? Não, perfeito, só que, ó, vários pontos de falha, mano. Porque o cliente tava pronto, era nosso, e nós que vacilou. Ele já tinha outra você proposta, sabia, ele falou que ia exato, você analisar, né? sabia dessa outra proposta. Você, pô, você pode aí, você se importa de falar qual que é o valor, o que eles estão te oferecendo? Porra, mano. Foi moleque, tá ligado? Foi moleque, mano. Porque, pô, é a concorrência. Ignorância, tá né? Exatamente. Não, tu foi inocente, velho. Ignorância, não Inocente, tinha conhecimento mano. disso aí, tá ligado? Não, inocente de não perguntar quanto que foi e de não vir com uma oferta melhor que a do teu concorrente. Tu foi inocente, mano. Tá ligado? E daí é ali que nós matávamos, porque nós vinha com a oferta e foi o nosso segundo erro. Foi mandar no WhatsApp a proposta, sem fazer a oferta, só com os valores e cuspindo um monte de coisa nele. Perfeito. Ligado? Esse foi o nosso ponto com o erro com a Love. Agora com a coisa lá, mano. O que aconteceu daí com a Falcon? Esse foi com a Love. Ele tava pronto pra nós e nós vacilou, tá ligado? Se eu jogar antes, eu te dou um toque, pode ser? Eu acharia no faturamento, através de redes sociais, você entende? Oi? Fechou. Cortando. Falou? Valeu? Tem um negócio da lista, né, João? Conversamos. Falou? É isso, o expediente acabou. Tarde aí foi legal, bem produtivo, rolou algumas ligações. Fizemos alguns alinhamentos, eu também passei ver sobre uma reunião que ficou em aberto. E é isso, acho que vou ter que treinar agora. Tá chovendo.